Jujutsu Kaisen é uma obra onde emoções reprimidas se tornam monstros. É quase uma alegoria para a nossa própria sociedade, sendo ela uma criadora de mentes doentias e monstros de carne e osso. Dentro da obra, a violência é exposta de maneira visceral. A bondade não vence o mal sem deixar um tremendo amargor na alma. Os vilões não explicam a violência, ela é cometida como um ato de curiosidade, de poder, de ocasião, que seja. Aqui, nosso protagonista falha como herói. Ele não vence as batalhas com glória e amizade, mas delas nascem o peso e a dor. Não existe recompensa em lutar contra coisas malignas, a bondade não dará retorno e você será apenas massacrado pelo mundo real. A empatia não te dará muitos méritos, mas te deixará com traumas profundos. Jujutsu Kaisen é uma obra que eu acompanhei o seu lançamento e a sua finalização, então eu meio que nutro por ela sentimentos controversos, seja amor ou ódio, mas querendo ou não, esses sentimentos fazem parte da mesma moeda e eu gosto bastante da obra, apesar de eu falar um pouco de atrocidades sobre ela. Mas, se você estava na caverna de Platão lá admirando as sombras e você não sabe o que é Jujutsu Kaisen, não estava no Twitter quando Gojo sofreu um pequeno acidente de trabalho e não viu o choro dos fãs, então eu vou resumir o conteúdo básico de forma bem simples para vocês. A obra começa nos apresentando o seu protagonista, Yuji Tadori. Esse querido é espetacular em coisas que envolvem o condicionamento físico. Ele acaba encontrando um objeto amaldiçoado e sendo perseguido por maldições que querem comer esse objeto. Esse objeto é nada mais nada menos que um dedo do Sukuna, que foi um feiticeiro espetacular em sua era, e que agora é um objeto amaldiçoado. O Yuji acaba sendo encontrado também pelo Megumi Fushiguro, que é um aluno de uma escola de feiticeiro Jujutsu que estava procurando por esse objeto amaldiçoado. Mas os dois acabam sendo atacados e o Itadori tem a brilhante ideia de comer esse dedo podre, nojento, xixelento. Mas uma coisa inesperada acontece. Ao invés do Itadori perder completamente a autonomia sobre seu corpo, o Itadori consegue suprimir a alma do Sukuna dentro dele, como um recipiente feito exatamente para ser a prisão em carne do Sukuna. Então nós conhecemos mais uma peça muito importante dessa obra, que é o Gojo Satoru, que é simplesmente o feiticeiro mais poderoso de sua era, que é o professor do Megumi e vai se tornar o professor do Itadori mais à frente. Em resumo, ele analisa que o Yuji consegue mesmo controlar o Sukuna e dá para ele duas alternativas: morrer agora ou morrer depois de comer todos os dedos restantes do Sukuna, que no total são 20 dedos porque ele tinha 4 braços. Além disso, esses dedos são simplesmente indestrutíveis. Então, o Yuji meter os 20 dedos para dentro seria a maneira mais eficaz de destruir o Sukuna por completo, juntando ele dentro do Yuji e matando eles, no caso, o Yuji e o Sukuna. Assim, a história começa. O Yuji se torna então um aluno da escola Jujutsu e nós acompanhamos o desenrolar dessa obra e dessa jornada linda e repleta de amor e amizade. Aqui nós temos os xamãs, que seus poderes são baseados em energia amaldiçoada e as habilidades são muito interessantes e algumas são muito complexas. A questão de poder, o Akutami não negou esforços nenhum, tá? Os poderes são muito criativos e bons. E resumindo, o objetivo desses feiticeiros é deitar a maldição na porrada. Porque violência não é resposta, é uma pergunta e a resposta é sim. Esse é meu grande resumo sobre a obra. De nada, bora! Eu tenho algumas coisas para falar sobre essa obra, vai ter spoilers à frente, então cuidado. Começando pelo trio de protagonistas, aqui a gente tem o pão com ovo dos protagonistas, começando pelo Megumi. O Megumi é um personagem que tem um começo muito bom, com o desenvolvimento sendo explorado de forma bem sutil. Ele ganha bastante importância, descobrimos que o pai dele foi um feiticeiro muito espetacular, que ele tem uma irmã que está em coma, que ela foi o motivo dele ter se tornado um feiticeiro Jujutsu. Ele tem o poder mais legal dessa obra toda. E também sabemos desde muito cedo que o Sukuna quer usar o Megumi para alguma coisa. Ele tinha todas essas coisas legais para serem desenvolvidas, mas no fim, grande parte disso ficou meio só na superfície. Por exemplo, quando ele descobre que o pai dele morreu em uma cartinha ridícula que o Gojo mandou para ele no final da obra.
O Megumi, ele já é um personagem meio complexo de ser desenvolvido. Ele é alguém que não busca poder acima de tudo, ele não se importa com isso, ele não tem objetivos grandiosos, ele é uma tragédia silenciosa. Ele é aquele personagem que de primeiro momento é carrancudo, que não expressa muitas emoções, que demonstra uma certa superioridade superficial, mas que por dentro é alguém complexado, de baixa autoestima, que se sente menos e que quer ajudar os outros sim, mesmo que seja preciso se sacrificar para isso. Apesar que ele exagera um pouco no negócio de se sacrificar, em algum momento ele perde o corpo dele, então os desenvolvimentos meio que cessam. E lembrando que já não tinha acontecido os grandes desenvolvimentos antes disso. Tudo ficou muito na superfície sobre o desenvolvimento da personalidade dele. A partir daqui a gente só vê o Megumi se afundando em solidão e dor. Algumas coisas foram realmente desenvolvidas, mas a gente pode definir que o Megumi terminou a obra no mesmo ponto onde ele começou. Nada saiu muito do lugar e ele continuou com a mesma cara de pamonha e tendo as mesmas questões que ele tinha no começo. Não é só porque o personagem não evoluiu em poder, mas ele também não evoluiu como personagem. A Nobara, ela sofre quase da mesma coisa, se não de uma coisa ainda pior, tá? Você já sabe o quanto ela é insignificante quando simplesmente não é preciso nem colocar ela no resumo sobre a obra. Lembrando que ela é uma das protagonistas. Eu tenho a sensação que ela é a personagem mais odiada do Akutami. Apesar de ser complicado dizer qual dos protagonistas o Akutami odeia mais. Se é o Itadori que ele desenvolve com ódio, o Megumi que ele desenvolve com preguiça e a Nobara que ele nem começa a desenvolver. O poder dela é muito legal, é basicamente o uso de boneco de voodoo, só que de palha no caso, além de um martelo e pregos que ela usa também. Porém, esse poder se torna algo muito conveniente para o Akutami no fim da obra. Sobre a personalidade dela, a gente pode definir que a Nobara ela não nega o que ela não busca aprovação, ela tem a própria essência como identidade, ela tem autoestima bem estabelecida, a gente pode definir que ela é até um pouco niilista. Eu acho interessante a ideia da personagem, ela não vem de um passado super doloroso e traumático, claro, ela vem de um lugar super repressor, mas isso não deixou marcas muito profundas nela. Ela ter virado uma feiticeira foi simplesmente para ir morar em uma cidade grande. Ela meio que é uma personagem fechada desde o início. O objetivo dela já foi cumprido, o resto é simplesmente lucro. Ela não tem um objetivo grandioso. E tá tudo bem. Mas é isso. Eu não acho que a personagem tenha grandes facetas psicológicas e filosóficas também. Claro, isso é culpa dela ter ficado fora das páginas da obra por muito tempo e voltado somente no final da obra. Essa é uma característica do Akutami também. Ele simplesmente some com os personagens que são interessantes e não desenvolve nada sobre eles. Ela volta sendo o que ela era no começo. A gente não define evolução nenhuma na personagem, assim como no Megumi. Ela é basicamente uma secundária dentro da obra. A Maki, que é uma personagem secundária, tem um desenvolvimento extremamente superior que ela, na minha opinião, e uma história muito mais interessante que a da Nobara. Ela se tornou somente uma ferramenta de destruição psicológica do Itadori. O Itadori, ele é o personagem que começa a obra sendo aquele clichê de protagonista de shounen que todo mundo está acostumado, sendo um menino bobalhão, que faz piadinha, que tem um objetivo fofo, com muita empatia, que não faz ideia de onde se meteu depois de comer o dedo do Sukuna, mas que vai se tornando um ótimo personagem a partir disso. Muita gente não gosta do Itadori, dizendo que ele não parece ser o protagonista, que o Yuta seria um protagonista melhor, mas eu estarei nas trincheiras por esse coitado desse Itadori. Agora eu vou dizer algo meio polêmico, tá? Eu acho que o Itadori tem muito mais a oferecer como protagonista do que o Yuta. Se o Yuta tivesse algo a oferecer, ele seria o protagonista e ponto. O Itadori define um objetivo bem louvável e bem fofo ou mórbido, onde ele define algo bem bonito para uma trajetória triste. Aqui, o herói tem um objetivo lindo, mas uma jornada repleta de morbidez. Ele está caminhando para a morte. Então, ele quer que seu leito de morte esteja rodeado de pessoas que o amaram e que ele amou. Ele é um personagem muito doce de certa forma, porque ele é somente uma criança. A gente nota como ele amadurece na obra por conta das atitudes primárias dele. No começo ele até tentou usar o Sukuna como ajuda em sua primeira missão. Na primeira missão, onde os três protagonistas estão juntos, eles acabam se deparando com um perigo maior do que esperavam. O Itadori tem a ideia de liberar o uso de seu corpo para o Sukuna por um tempo.
Porém, o Itadori tem problemas para recuperar o seu corpo. E claro, o Sukuna não perde a oportunidade de lacear o Itadori um pouquinho, arrancando o coração do Itadori e forçando ele a fazer um contrato que fará muita gente chorar no futuro. E a partir desse ponto, o Itadori entende que não dá para fazer amizade e confiar no Sukuna. O Sukuna não está nem aí, ele irá destruir tudo o que está ao seu alcance. O monstro não vai se tornar bom, não importa o discurso feito a ele. O Itadori então começa a sentir o peso e o fardo que é carregar o Sukuna dentro de si. O Itadori sofre absolutamente por ter uma empatia enorme, ele sente muito por tudo que acontece ao redor dele, principalmente se vem daquele que está dentro dele. Ele sente culpa por não manter aquilo sob controle. O Sukuna é definitivamente a sombra com a qual o Itadori deseja nunca se parecer, sendo essa criatura baseada em prazer na violência e poder absoluto. O Itadori existe para ser a repressão dessa coisa, muito como a teoria de luz e sombra de Carl Jung. Basicamente, onde na luz residem qualidades que o consciente demonstra, e na sombra reside o que o inconsciente reprime, coisas negativas, medos e etc. A decadência mental do Itadori ganha mais elementos com o Mahito. O Mahito é um personagem muito bom. Ele é muito sem vergonha, maldito, ele usufrui da experimentação da mente humana e dos humanos com crueldade, como se matar fosse uma forma de aprender. Maltratar psicologicamente o Itadori é prazeroso, não existe ódio, mas curiosidade nesse ato. Quando ele mata o Junpei na frente do Itadori sem dó e nem piedade, é ele simplesmente esfregando na cara do Itadori que empatia não trará recompensa, que ser o herói não traz somente glória. Começando assim uma sequência de perdas por conta do Mahito que vai impactar muito o Itadori. Ele usa a mente do Itadori contra ele mesmo, brincando com a sanidade dele, usando de forma sádica coisas importantes para infligir dor psicológica nele, assim ganhando uma vantagem enorme sobre o Itadori. Shibuya é o ápice dessa tortura psicológica do nosso menino Yuji, e eu acho que é por isso que esse arco é tão bom. Shibuya demonstra a decadência total do heroísmo e do protagonista, esfregando mais uma vez a realidade na cara de todos os personagens. Não existe discurso ou ética que salve nenhum deles. Aqui, a violência se coloca nua e crua. Não existe sentido na violência contra pessoas inocentes. Mas ela irá destruir tudo o que está ao seu alcance, não importa o motivo, e não haverá empatia que salve ninguém. O Itadori, além de sofrer psicologicamente por conta do Mahito nesse arco, ele sofre um trauma ainda maior, onde ele é forçado a comer diversos dedos do Sukuna, perdendo assim o controle sobre seu corpo e sobre o Sukuna. O Sukuna, claro, não ia perder a oportunidade de enfiar novamente uma tora bem grande no Itadori, uma tora psicológica, é claro, que deixa o querido completamente traumatizado depois de cometer uma chacina. O Sukuna simplesmente reduz todos os seres como seres menores. Eu gosto muito de Emanuel Levinas e eu acho que o Sukuna traz muito das ideias de violência de Levinas, onde ele não enxerga o outro como um ser digno. Não sendo digno, essas pessoas podem ser esmagadas sem remorso algum. Ele carrega uma violência profunda que não necessita de sentido. Daqui em diante o Itadori muda. A felicidade dele não parece mais tão genuína. Ele quer salvar as pessoas, mas se torna parte da destruição delas. Talvez o que mais ressoa dentro dele é que ele é o culpado por tudo e merece morrer. E o Akutami faz questão de demonstrar como o Itadori se sente culpado com tudo que aconteceu, e tudo aquilo se torna um fardo psicológico para ele. Uma luta que eu acho interessante e que demonstra como o Yuji se sente culpado por todos os assassinatos em Shibuya é quando ele luta com o Hiromi, que é um maluco que tem o poder de juiz, basicamente, onde o Yuji é acusado sobre suspeita de assassinato em massa em Shibuya. E o Yuji simplesmente nem pensa sobre isso, ele só aceita que a culpa é dele, sem nem tentar se defender. Pelo que eu lembro, o Itadori nunca direcionou a culpa pelos assassinatos em Shibuya a ninguém. Ele somente culpou a si mesmo e lidou com isso sozinho dentro de si. Eu acho que o Itadori é o personagem mais trágico dessa obra inteira e o mais bem desenvolvido dela. Ele é um protagonista excelente, ele não existe somente para farmar aura, mas ele é repleto de facetas muito bem construídas. Eu acredito que o problema real dessa obra não sejam seus clichês, seus personagens, mas sim seu autor precoce. É uma obra repleta de coisas muito legais para serem desenvolvidas, mas que algumas foram deixadas cada vez mais de lado. Principalmente o desenvolvimento de muitos personagens. Acho que a vontade de terminar a obra o mais rápido possível foi algo delicado para o roteiro.
onde coisas ficaram sem muita atenção, onde tramas, lutas e personagens podiam ter sido mais bem aproveitadas. Eu fico triste com a falta de aprofundamento em algumas coisas, mas isso também não muda o fato que é uma obra muito boa. Ela tem arcos muito complexos e muito interessantes, é muito divertida, os poderes são muito bem trabalhados, ela tem um carisma muito bem acentuado e eu gosto muito do Itadori. Apesar dele parecer de início o clichêzão de protagonista com o demônio no corpo, ele evoluiu muito com o passar da obra. Ele não se torna brother do demônio dentro dele, mas ele evolui com as marcas deixadas por esse demônio, além da demonstração de violência nua e crua. É uma obra muito boa, mas peca em algumas coisas também. Mas, e aí? O que você acha de Jujutsu Kaisen? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado se você me ouviu até aqui, deixa o like, se inscreve e até mais.